Olá, estamos felizes por ter voltado. Sério. Seguindo ainda o roteiro do vídeo anterior, neste também há áudios. Muitos participantes da modalidade oratória do FEB acabam se intrigando com determinadas construções frásicas em plataformas de vídeos, podcasts e outras fontes de áudio, incluindo o bom, velho e prático rádio. Recebemos áudios de publicidade que contêm um equívoco e um acerto. Um trecho do programa de rádio Ou é da Coisa, da Band News. 3 outros do programa Revista CBN da emissora CBN. Quanto às matérias escritas, temos acertos e equívocos referentes a verbos, sujeitos, coesão e coerência, colocação pronominal e, claro, a famigerada crase. Ou seja, o cardápio por vídeo está crescendo porque nossos espectadores têm achado que um só evento por vídeo não é o bastante. Vale a pena continuar a assistir a este vídeo. Como sempre dizemos, detalhes podem ser a linha divisória entre fracasso e êxito em Enem, vestibulares e especialmente em seleção profissional. Então, vamos seguir esse formato. De novo, obrigados por nos acompanhar. Concordância verbal é uma das características do nosso idioma que mais intrigam tanto falantes nativos quanto estrangeiros que precisam assimilá-la. Concordância com o sujeito um dos que ou uma das que é entrave para muitos redatores. Veja o texto ao lado. Carolina Herrera é uma das poucas marcas que não aderiu fortemente à tendência das influencers, diz a matéria. O verbo ser está concordando com Carolina Herrera, que é o sujeito, certo? Contudo, uma das poucas marcas está no plural. Portanto, o verbo aderir deveria estar também no plural. Afinal, Carolina Herrera não é a única marca que não aderiu à moda, mas várias. Na mesma matéria, há outro equívoco. Uso inadequado do porquê. A matéria diz que Carolina Herrera vai explicar o motivo, a razão pela qual não considera as influencers como algo importante. Nesse caso, a grafia deveria ser: eu não entendo e vou explicar o porquê. Assim, o porquê com acento tem função de substantivo. Já nesta outra matéria, o problema está na grafia do verbo intervir. A conjugação segue a mesma do verbo vir e não do verbo ver. Então, o correto é interviesse. Veja que há uma série de equívocos na matéria seguinte. Trata-se de postagem em rede social. É certo que, nesses veículos, poucos se preocupam com regras gramaticais. Afinal, a linguagem é mais coloquial, muito próxima da fala. Ainda assim, fica aqui uma observação importante. Boas empresas costumam analisar postagens de candidatos às suas vagas de emprego. Ainda, empresários, aliás é o caso desta postagem, celebridades e outros tipos de personagens, com algum destaque têm responsabilidade perante a quantidade de seguidores. Isso inclui responsabilidade com o próprio idioma. Trata-se de reclamação por parte de um empresário sobre excesso de burocracia no país.
Vamos ver cada um dos equívocos. Verbo lembrar. Há uma particularidade na regência do verbo lembrar. Quando usado na forma pronominal, isto é, acompanhado de pronome, requer preposição de ou da. Na postagem, a oração adequada é: me lembro de que, o prolongamento da faixa. Note que a intenção da mensagem é informar que houve demora na ação de prolongamento da faixa de areia e não na construção. Assim, o uso da forma feminina no adjetivo aprovada está indevido. O correto é: demorou 20 anos para ser aprovada. Vírgula. Observe que o trecho "a minha pergunta é" exige alguma pausa, gera alguma expectativa no leitor. O trecho seguinte resolve a expectativa. Ambos poderiam estar ligados por algum conectivo, mas o postador optou por quebrar o fluxo. Nesse caso, a vírgula não é adequada, mas sim 2 pontos. A minha pergunta é: por que tanta dificuldade para avaliarmos? Ainda a vírgula. Já o trecho seguinte, na minha opinião é porque tem pessoas, requer vírgula após opinião, pois, sendo modificador circunstancial, está fora de posição. Deveria estar no fim do período. Na minha opinião, é porque tem pessoas que... Ter e haver. Já publicamos vídeo neste canal sobre certa confusão com flexão desses verbos. O ter deve ser grafado com acento circunflexo no plural no presente do indicativo. Eles têm noção do aprendizado. Elas têm sensibilidade para estudar. Quanto ao verbo haver, é inflexível se for sinônimo de existir. Há noção de e sensibilidade para aprendizado. No texto da matéria ao lado, o verbo ter no trecho "é porque tem pessoas" flexiona como o verbo haver, ou seja, existir. Nesse caso, também é inflexível quanto ao número e, portanto, é invariável. É porque há pessoas. O trecho seguinte contém equívoco de coesão, no caso, de conclusão de mensagem, de ideia. Observe. Tem pessoas que não produzem nada e não deixam quem quer produzir. Note que o verbo deixar está sem complemento e o sujeito quem está sem ação. A oração quem quer produzir não completa a mensagem, pois se trata de mensagem à parte. A oração reduzida de infinitivo. Isso é fácil de perceber ao se questionar: não deixam o quê? Não há resposta para essa questão. Pode ser trabalhar, agir, desenvolver. Outro objeto de discussão constante se dá entre sujeito e vocativo. Você sempre ouviu a instrução: não há vírgula entre sujeito e predicado. E realmente não há. Contudo, no último trecho do texto, e você o que acha, não existe sujeito. A oração interrogativa, o que acha, está sendo dirigida a alguém, no caso, você. Ou seja, você está sendo invocado, impelido a se manifestar. Em gramática, todo termo invocado se chama vocativo, e todo vocativo requer vírgula. Portanto, deveria haver uma vírgula após você. E você, o que acha? Em redações, não se pode ir colocando os pronomes oblíquos em qualquer lugar ou de qualquer jeito. Há regras específicas para isso. Durante a fala, alguns percalços são até aceitáveis, mas não em peças escritas. Próclise, ênclise e mesóclise são os nomes dados à posição do pronome em relação ao verbo, antes, depois e no meio, respectivamente. Mesóclise é usada muito raramente na atualidade,
permanecendo na esfera da linguagem clássica ultraculta. Certas situações exigem uma das três posições. No texto da imagem, note que o pronome oblíquo se foi posto após o verbo acreditar, ênclise. Contudo, advérbios e conjunções são alguns dos termos que exigem que esteja antes, próclise. Então, o correto é dizer, já que se acredita que 75% das doenças... O mesmo ocorre nesse outro texto. Em destaque, vem-se um advérbio, mas, outro advérbio não, no caso de negação, um pronome demonstrativo, isto, que também atrai a próclise. Aliás, usado incorretamente, já que isso é a forma devida. Portanto, a sequência deve ser, mas isso não a torna centro do universo. Encerramos a sessão de equívocos com um clássico de redundância. Observe que o verbo compartilhar é assimilado como ação de dividir, copartir algo físico ou abstrato. Essa ideia está implícita no prefixo com. Nesse sentido, não se compartilha ideia ou algo diferente, que não seja o mesmo ou a mesma. Dispositivos que compartilhem a rede. A maioria de nossos vídeos que se refere à crase apresenta equívocos na aplicação do conceito. Ficamos felizes em mostrar hoje um acerto. Você sempre ouviu dizer, e nós já o dissemos aqui, que não se usa crase antes de termos masculinos, exceto excepcionalmente antes de aquele ou aqueles. Analise o texto da imagem acima. O presidente Jair Bolsonaro comparou a forma física do governador do Maranhão, Flávio Dino, PSB, à de líderes comunistas mundo afora. Apesar de estar próxima à palavra líderes, que é masculina, a crase não se associa a ela. Refere-se à forma física, sequência que está elipsada, subentendida no contexto. O uso da crase está, portanto, corretíssimo. Parabéns ao redator. Agora, vamos à primeira sonora. Foi enviada pela participante Maria de Lopes. Trata-se de áudio de publicidade em que o redator cometeu leve deslize. Não é equívoco propriamente dito, mas informação controversa. Ouça. 4 horas, séries, filmes, esportes, os desenhos que a criançada adora e muito mais para a diversão ser completa. E você ainda pode escolher onde e quando assistir. Pode ser pelo celular, TV ou no computador. Ou seja, enquanto você acompanha o jogo... A intenção da mensagem é afirmar que é possível assistir às peças em qualquer dispositivo ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, é o foco da mensagem. Ao dizer celular, TV ou computador, o narrador diz que se assiste à plataforma ou em um ou em outro dispositivo. Isso não corresponde à verdade, já que é possível assistir nos 3 equipamentos ao mesmo tempo. O correto é dizer celular, TV e computador. O áudio seguinte também não apresenta equívoco em si. Refere-se a acidente ocorrido recentemente em Minas Gerais, em que o condutor atropela um transeunte. Na área de oratória do curso FEB, falamos sobre o conceito de cordialidade textual e oral, ou seja, cuidado, parcimônia ao construir um discurso escrito ou falado. No áudio, o jornalista informa sobre o ocorrido da seguinte maneira. Em outros 9 carros, Petra, o empresário atropelou um homem. A vítima foi socorrida pelo SAMU, mas não teve ferimentos graves. A conjunção adversativa tem função de contrariar, contestar a informação anterior. No caso, depois de informar que o homem atropelado foi socorrido, o jornalista diz, mas não teve ferimentos graves. Ao aplicar a adversativa mas,
dá a entender que o esperado é que houvesse ferimentos graves, o que certamente depõe contra o conceito de empatia e cordialidade. O ideal seria dizer: a vítima foi socorrida pelo SAMU. Constatou-se que não houve ferimentos graves. A notícia foi veiculada no programa Revista CBN, apresentado por Pétria Chaves. Tem 3 horas de duração, por isso, as notícias são ocasionalmente repetidas. A apresentadora, então, corrigiu o deslize de cordialidade. Ouça. Dirigir embriagado e bater em 9 veículos na região centro-sul de Belo Horizonte. Ele também atropelou um homem que foi socorrido e não teve ferimentos graves. Na delegacia... O próximo áudio do mesmo programa tem Pétria lendo mensagem de ouvinte com um parecer filosófico sobre o prazer de se chegar ao cume da montanha. Ouça. Vai, corre risco de vida, passa frio, fome, e quando chega no cume da montanha, dá um grito para comemorar. E pronto, acabou a felicidade. Foi nessa hora, diz o Esper, que eu descobri que a felicidade não é um destino. Ou não é o destino, mas é o caminho, é o processo. E é o que eu acredito também, Esper. Então, como não passo de mágica... O ouvinte aplicou o artigo indefinido 1, o que o associa à ideia de um destino qualquer. Entretanto, a apresentadora corrige usando o artigo definido o, para demonstrar que não se trata de qualquer destino, mas do destino da vida ou do destino dos objetivos da vida. Parabéns, Pétria! O programa O É da Coisa, comandado pelo excelente jornalista Reinaldo Azevedo, que é apoiado por Bob Furuia e Bruno Capozzi, é praticamente mais de 1 hora de editorial de reflexão política. A percepção gramatical de Azevedo é comparável à de Ciro Gomes, ou seja, ambos detêm oratória admirável. Muitos redatores aplicam o termo sequer isoladamente. Segundo normas gramaticais, isso é inadequado. No áudio, Azevedo fala sobre sanções jurídicas contra o aplicativo Telegram. Ouça. Dizendo que o Telegram descumpriu uma série de determinações judiciais. Nem sequer é possível falar com o representante do Telegram no Brasil. Atenção, nem sequer é possível, não sequer é possível, tá? Nem sequer. Legal que tenha chegado até aqui. Estou certo de que as dicas foram úteis a você. Agora, aproveite para entrar em contato e obter mais informações sobre o FEB Fale e Escreva Bem. Você vai se surpreender.